Boas pessoal, bem-vindos aos Filmes da Minha Vida, parte 4, terceiro take. Eu disse que ia dividir isto em duas partes, mas infelizmente, por obrigação da memória da Câmara, tive que dividir em três partes. Serão três partes. Uma pequena parte para finalizar o vídeo. Desculpa, já comecei há umas semanas. Eu tinha-vos falado do Pátio das Cantigas e ia-vos falar de Severa, o primeiro filme sonoro português. O filme não é um filme cómico, é assinado por Leitão de Barros. É um drama que mostra como é que uma cigana conseguiu encantar a elite boémia dos nobres de Lisboa. Basicamente essa é a história da Severa, que introduz o fado como canção nacional. Pelo menos assim reza a história. Fisicamente eu acho que não há provas materiais que esta história seja verídica. É uma lenda portuguesa, é interessante e sem sombra de dúvida para vincular e transmitir. O filme é interessante, é um pouco... Lá está, o filme foi feito à ideia dos filmes mudos. Aliás, porque muitos dos atores que entram aqui eram atores do filme mudo e da revista também. Eu sei que o filme conta com um ator... Este filme conta com um ator que entra aqui num outro filme, já agora, que é o João Ratão, se não me engano. Que é o... Eu agora queria dizer o nome dele. Bolas. Pois, e agora... O problema é que não sei. Isto é terrível. Isto tem uns nomes aqui a preto de uma maneira que não se consegue... espera aí, com a câmera vê-se melhor. Engraçado. Teresa Casal e... Costinha. É o Costinha, exatamente. É um ator mais antigo do que Vasco Santana, António Silva. O Costinha era um ator mais antigo do que estes. E ele participa aqui neste filme da Severa. O filme é o primeiro filme sonoro português, um avanço tecnológico fantástico. 4 anos depois do Jazz Singer americano, estávamos a fazer um filme sonoro. No entanto, o filme foi filmado com um filme mudo e depois, mais tarde, o som foi gravado em França. Daí que a Canção de Lisboa seja o primeiro filme sonoro português feito por portugueses, feito em Portugal, lá está, porque a parte do som aqui da Severa teve que ser feita em França. É um importante registro histórico, sendo que é o primeiro filme sonoro, e foi por esse motivo que eu o comprei. Não acho um filme muito excepcional. A história da Severa é interessante, mas o filme em si não acho nada de muito extraordinário. Também está um pouco mal estimado, se bem que esta cópia foi tratada. No entanto, algumas imagens faltam. Falta, acima de tudo, pedaços do som. O que... Pronto, mas ainda assim é um importante registro histórico que fica do cinema português e dos avanços tecnológicos que tínhamos, sendo que não havia filmes sonoros assim há tanto tempo. E o Chaplin ainda estava a fazer os seus fantásticos filmes mudos. A Maria Papoila, com Mirita Casemiro e António Silva, um filme que tenho uma grande estima emocional, pois eu lembro-me de ter visto este filme com a minha avó numa tarde de verão em Algesur, e lembro-me perfeitamente que era miúdo e vi com ela, e é um filme excepcional, simples, inocente. Também é um filme de Leitão de Barros, divertido, simples, uma história muito interessante que fala da simplicidade e da cultura portuguesa de uma maneira que atravessa gerações e mesmo classes sociais. Recomendo vivamente que vejam este filme. Mirita Casemiro era... eu penso que era a esposa de Vasco Santana. Depois eles desentenderam-se. E sendo que eu acho que Vasco Santana escreve o argumento deste filme, sim. Depois eles desentenderam-se e ela não o representou mais. Daí a ausência dela de muitos sítios. Mas ele tinha uma grande influência.
No entanto, ela é uma excelente atriz. O registro de António Silva aqui não é tão interessante, pois ele aqui faz de um americano bêbado. E o António Silva, sinceramente, a tentar falar inglês é um pouco mau. Mas lá está, estes filmes têm que ser feitos de coisas boas e coisas más, coisas medíocres e coisas simplistas. E para mim há de sempre ficar na minha memória ter visto este filme com a minha avó e não me esquecer desse momento, não é, que ficou para sempre ligado ao meu passado. Eu tinha-vos falado, talvez de uma maneira talvez um pouco simples, do que era o cinema europeu, o que era o cinema americano. Basicamente o que eu vos queria dizer era que no caso do cinema americano, então a parte comercial entrou mais em ação. Na parte europeia, porque na América era mais fino, era mais de elite ver teatro e ópera, coisas que existiam na Europa. E na Europa isso também era de elites, mas o cinema tornou-se um pouco mais filosófico. E então a vertente filosofal, esta que ainda hoje penso que perdura, não é toda ela, mas ainda existe um pouco, e penso que está um pouco aqui neste filme, no None, se bem que este é um filme histórico, mas também tem um pouco dessa vertente filosofal, sendo que fala sobre o sentido de Portugal, sentido português, e fala também do sebastianismo e de uma série de questões filosofais a nível da identidade nacional. Hoje em dia eu dou uma ideia, os meus 500 escudos, para qual era a vertente que o cinema português deveria seguir. Esta está aqui um excepcional filme, um filme recente, aqui destes dois malucos, pá. Sete Pecados Rurais. Este filme é tão divertido, exatamente como os filmes do passado. É um filme simples, feito sobre coisas da terra, maroto, interessante. Se gostam do Corral de Moinas e se gostam do Quisé e se são fãs de Pedro Alves e João Paulo Rodrigues, é obrigatório verem este filme, realizado por Nicolau Breiner e com a sua própria participação excepcional. Não conto mais, é obrigatório. O que eu tenho pena é que eu andei à procura da versão, porque há uma versão do filme que tem mais umas cenas, e esta versão que eu encontrei em DVD não é essa versão maior. Falta aqui umas cenas, pelo menos na parte final aqui com a Célia Careca, e não é esta versão. Se vocês têm a versão que tem mais cenas, será Blu-ray. Eu tenho que encontrar essa versão, porque lá está. Foi na televisão que vi este filme e na televisão estava a dar essa versão ampliada e não esta que comprei em DVD, ironicamente. Desculpem lá. Isto é terrível. Filmar com sinusite, isto é terrível. Mas olha, faço por gosto, terá que ser assim. Há várias alturas do ano. Esta sinusite é terrível. Mas a minha ideia sobre o cinema português, este filme, Sete Pecados Rurais, segue um pouco da linha do cinema português. Eu pessoalmente vejo no cinema português uma vertente que ainda não vejo em mais lado nenhum. E até agora só existem duas obras em Portugal sobre essa vertente. Uma vertente cartunesca, cómica, cartunesca, exagerada. E vou dar o exemplo. Será uma série dos anos 80 chamada Duarte em Companhia, com Rui Mendes, uma panóplia de outros atores excepcionais. Era uma rábula de dois detetives que resolviam casos bicudos, e onde nessa série as mulheres tinham uma força subnatural, principalmente a secretária do próprio Duarte, quando se sentia ameaçada, e a própria mulher do Duarte, que quando entrava em cena tinha mais força que o Hulk, aquilo ia tudo abaixo, iam todos abaixo. Essa vertente cartunesca e exagerada, penso que foi toda ela transmitida, e através dos seus dois atores, para o filme Capitão Falcão, que é excepcional. Infelizmente não tenho estes filmes fisicamente. Eu queria tê-los aqui para mostrar, mas eu também não tenho a série, portanto ter a versão do filme Capitão Falcão ainda é de adquirir. Tenho um jornal da altura que saiu no jornal Metro. Saiu a primeira capa, saiu, eu ainda vou mostrar aqui num vídeo, uma espécie de jornal da altura do Capitão Falcão, que é muito engraçado, muito cómica. E lá está, aí no Capitão Falcão está esta vertente cómica, cartunesca, exagerada, em que determinados indivíduos têm forças e poderes subnaturais que não fazem o mínimo sentido. E acho que isto é uma vertente portuguesa excepcional. No filme Capitão Falcão ainda tem a participação do Rui Mendes, que era o Arthur, que era o Duarte, na série Duarte e Companhia, e aqui faz de Professor Peninha. E também, eu esqueci o nome do ator, que é o ator que fazia de Átila, um dos vilões de Duarte e Companhia, que no filme Capitão Falcão é o
comunista transformista. Ming. Mais ou menos isso. Mas não diz uma única palavra. Ele é um excelente ator e não diz uma única palavra no filme Capitão Falcão. Esta seria uma vertente interessante para o cinema português seguir. Eu gostava de ver mais filmes nesta vertente. O Capitão Falcão deixou a ideia que haveria um segundo filme, pelo menos com o maluco do Bruno Nogueira a fazer de Flamingo, que isso não deve ser excepcional. E aqui fica os filmes da minha vida, os filmes portugueses. Digam-me aí nos comentários o que é que pensam sobre o cinema português. Qual era a vertente que deveria seguir? Será que deve copiar a vertente americana? Será que deve continuar com a sua vertente filosofal? Será que deve seguir por filmes históricos que já foram pensados no passado, ou deve continuar a repetir filmes bem feitos do passado e fazer belas porcarias, que eu sinceramente não gostei das novas vertentes? Digam aí nos comentários. E como diz o meu amigo Tiago Catarino, arrivederci.